Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso grupo de estudos do Livro dos Espíritos, esse livro base aqui. E antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece de gratidão, a nossa gratidão, o nosso anjo da guarda, esse anjo que nos acompanha. Gratidão à Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve todos os dias com seu manto azul de luz. A seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinos, pelo seu amor, e agradecemos a Deus por essa oportunidade terrena. E assim, pedimos licença a toda a equipe espiritual de Allan Kardec para adentrarmos aos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje vamos continuar aqui no livro segundo, capítulo 6, que fala da vida espírita. E aqui vamos para o item 5, que é a escolha das provas, como aí escolhemos aqui para como vamos viver. Bem interessante essa parte. E a 258, Kardec pergunta: no estado errante, antes de nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Os espíritos respondem: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre-arbítrio. Lembrando que quando fala que estado errante, o estado errante é a erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra. Então, Kardec aqui, ele quer saber, né, se essas dificuldades que passamos aqui na vida terrena, as provas, as expiações, se a gente sabe, é sabido antes de reencarnarmos? E a espiritualidade diz que sim, escolhemos o gênero. E é de acordo com o nosso livre-arbítrio. E aí continua na 258A. Não é Deus quem me impõe as tribulações da vida como castigo? Os espíritos respondem: nada acontece sem a permissão de Deus. Foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas, se sucumbir, ainda lhe resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Se tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus permitiu. Então, aqui, essa pergunta é porque muitos acreditavam que é Deus que pune, que é Deus que castiga aqui na vida terrena. E a espiritualidade aqui nos faz refletir. Por que que a gente duvida, né, tanto das leis divinas, ao invés de acreditarmos mais nas leis divinas? Porque as leis divinas, elas são perfeitas.
assim como Deus é perfeito. E Deus, ele não vai criar algo para nos ver sofrer. E sendo essas leis aí tão perfeitas, nós podemos ver que estamos aí a todo instante, sendo regidos pela lei da ação e reação. Olha a lei divina. As nossas escolhas são baseadas, né? Toda ação tem uma reação. E nós sabemos que todos vamos colher aquilo que plantamos, aquilo que semeamos. Então, Deus, ele nos dá, sim, essa oportunidade de escolha, abre todos esses caminhos, porque através das nossas experiências, das nossas escolhas erradas, é que nós vamos amadurecendo, vamos percebendo, vamos acordando a nossa consciência, vamos sabendo o que é certo, o que é errado, então vamos tendo consciência de tudo. Qual é o caminho a seguir, o melhor caminho ou não? Errando e acertando. E que o que vamos e que devemos fazer, né? O que vamos e o que devemos fazer. Então a nossa consciência aí vai comandando. E não é Deus que vai ficar lá nos julgando naquela cadeira, "Ah, você fez isso, vai fazer, vai passar por isso mesmo. Olha, você fez aquilo lá, você vai passar por isso. Não é assim, é a nossa consciência, né? Então, o que a espiritualidade também aqui, ele faz a gente refletir. Olha só o que ele fala aqui no início, que nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora porque Ele fez tal lei em vez de tal outra? Ou seja, vocês querem sentar na cadeira de Deus e perguntar para Ele por que Ele fez essas leis? Então, olha o que a espiritualidade pede para que a gente vá refletindo. E aqui a espiritualidade fala, mas se sucumbir, sempre resta uma consolação. Se a gente falhar, mesmo falhando, todos nós vamos ter aí a oportunidade de acertar, de voltar e fazer, tentar fazer direito, né? Então, essa ideia do castigo eterno, essa crença que se carrega, pelos nossos estudos, a gente já sabe que isso não vai acontecer, porque todos, sem exceção, todos nós vamos ter a oportunidade de recomeçar. Mas na medida que também estamos dispostos a recomeçar, dispostos a querer a mudar. Então, aquela coisa de ficar colocando tudo na conta de Deus, se a gente sofre, se passa por um perrengue, foi Deus que quis, foi Deus que quis, Deus quer assim. Será que Deus quer isso mesmo? Não fomos nós que criamos lá e agora a gente está tendo que passar por isso? Então, é isso que a espiritualidade vem aqui, porque por muitas vezes somos nós que criamos esses sofrimentos, essas dificuldades e essas escolhas que fazemos antes de reencarnar, elas podem ser, parecem difíceis, parecem perigosas, umas dificuldades que de repente não vamos conseguir, mas Deus, Ele permite sim, Ele permite essas escolhas, porque com ela nós vamos crescer. E somos nós que escolhemos. Então, quando a gente passa por aquele perrengue, não, mas eu fiz parte, eu escolhi passar por isso. E lembrando que Deus, ele é tão misericordioso que ele envia os mensageiros. Porque sabemos que tem muitas equipes espirituais e que ajudam, auxiliam. A gente não faz isso sozinho. Sempre vai ter alguém ali para amparar. Eu já li livros que, às vezes, a pessoa fica tão desnorteada com o que ela viu que fez aqui, às vezes ela quer vir sem as duas mãos. E a espiritualidade, olha, meu amigo, né?
Será que é necessário fazer assim, numa existência só? Por que você não começa, sei lá, com um dedinho, só com uma mão, né? Então, sempre vai ter uma equipe ali espiritual nos auxiliando também. Nós não estamos sozinhos. Deus não nos deixa sozinhos. Né? Pode falar, James. Essa equipe espiritual que você acabou de falar, não sei se agora se é no Nosso Lar ou em outro livro do André Luiz, que fala que existe o departamento de reencarnação. Então, assim, além de Deus aprovar ou não, tem esse departamento aí formado por espíritos mais elevados que permitem, né, que aconselham a gente, né, ó, não precisa ser tão pesado, vai ser muito pesado para você, né? Ó, isso está muito leve para você, né? Eu lembrei disso daí. E que por isso que não existe aquele, por isso que existe aquele termo lá, né, que fala que não existe um fardo maior do que você pode carregar. Tudo tá planejado, tudo foi, foi planejado. E o que eu ia comentar é que Deus não cria os atos geradores de problemas, né? Quem cria somos nós mesmos, né? E depois a gente responde pelas consequências desses atos que nós criamos. Ou seja, tanto o caminho do bem como o caminho do mal, ele está aí disponível, né? Cabe a nós escolher o caminho e arcar com as suas consequências aí. Seja benéfica, seja maléfica. É isso. Então, a gente vê a misericórdia da reencarnação, né? Enquanto que algumas religiões colocam o inferno, o purgatório. Ah, você está pagando aqui na Terra, ou se você não conseguir pagar aqui mesmo, você vai pagar lá do outro lado, queimando no inferno, né? Então, você vê a misericórdia da reencarnação, onde aos poucos, com a ajuda da espiritualidade, você vai se elevando, você vai fazendo a reforma íntima, cada um a seu tempo, né? Então, é diferente desse Deus punitivo. Nós temos um Deus de amor, né? Isso mesmo, Suzeleide. Podemos seguir? Sim. Pode fazer a Pode fazer a 259, próxima. Suzeleide. Pode. 259. Se o espírito escolhe o gênero das provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Os espíritos respondem: todas não, pois não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo o que vos acontece no mundo, até as menores coisas. Escolhestes o gênero de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida e frequentemente de vossas próprias ações. Seu espírito quis nascer entre os malfeitores, por exemplo, já sabia a que deslize se expunha, mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Os espíritos sabem que, escolhendo esse caminho, terá que passar por esse gênero de lutas e sabe de que a natureza são as vicissitudes que irá encontrar, mas não sabe quem mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes nascem das circunstâncias e das forças das coisas. Os grandes acontecimentos que diluem o destino estão previstos. Se toma um caminho cheio de desvios, sabe que deves ter muitas precauções, porque corre o perigo de cair, mas não sabe quando cairás. E pode ser que nem caia, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua, uma telha
te cair na cabeça, não pense que estava escrito como vulgarmente se diz. Então, o espírito, no seu processo reencarnatório, ele vai escolher o gênero, né, o todo ali, mas os detalhes, tudo aquilo que ele vai passar, vai depender de como ele vai reagir nessa vida, nessa reencarnação. Então, ele vai na Terra, a gente tem que lembrar que quando reencarnamos, esquecemos todo esse processo, né? Pela bênção, pela misericórdia, esquecemos o processo reencarnatório, não sabemos o que escolhemos. Então, vai depender muito do livre-arbítrio, da nossa reforma íntima, de realmente seguir um caminho mais reto, né? mais evolutivo. Então, o que a gente coloca é assim, que os detalhes, o todo, já vem programado, mas todos os detalhes nós vamos desenvolver ao longo da nossa vida, de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, né? Com a nossa evolução, mais lenta, menos lentas, e não podemos culpar, né? Deus por isso, porque nós que escolhemos. E como a Mary colocou na pergunta anterior, e graças a Deus temos muita ajuda, muito amparo para passarmos por isso, né? Então vamos cair, levantar, cair, uns caem, levantam, outros caem, desiste, outros caem, nem chegam a cair, depende de cada um. Né? Exemplificando isso que você acabou de falar, Suzeli, assim, como se fosse uma prova nossa, uma expiação, reencarnar e ter algum problema de ordem física, né? Estava no nosso plano. Aí a gente vem para a Terra, corpo perfeito, mente perfeita, sã. A gente pega o carro, sai com o carro, sofre um acidente e acontece o pior com uma das pernas, por exemplo, né? O acidente em si foi um detalhe. O gênero mesmo é viver aqui com uma deficiência física. Uhum. Né? Então, o fato de você ter sofrido o acidente foi consequência de um livre-arbítrio teu. De repente você saiu, bebeu um pouquinho a mais, né? Foi imprudente numa ultrapassagem, que seja, coisas ligadas ao teu livre-arbítrio. E a consequência é aquela, ter uma perda física, né? E viver dessa forma. Uhum. É. Então, tudo vai dizer da forma como a gente conduz a nossa vida aqui. A forma como a gente vive é que esse gênero aí ele vai ser conduzido. Eu já li também em livros que às vezes tem espíritos que vêm com a prova, como eu dei exemplo lá da mão, de perder a mão, de acordo com uma vida que ele tinha anterior. Mas aqui ele foi se regenerando tanto que ele não perdeu, perdeu só uma pontinha do dedo. Então, é de acordo com o nosso livre-arbítrio, o que a gente, como nós vamos conduzindo aí a nossa vida. Então, tudo isso realmente está em nossas mãos. Por isso que a espiritualidade sempre nos aponta que Jesus veio na Terra para nos apontar, que viemos aqui para nos melhorarmos. Quanto mais nos melhoramos, melhoramos as nossas escolhas, melhoramos as nossas provas, as nossas expiações, né? É bem interessante essa pergunta aqui, porque aqui mostra o gênero a gente escolhe, agora o caminho depende de como você vai viver, né? E quando a gente
faz as nossas escolhas, nós vivemos aqui as nossas escolhas, passamos por elas, e ao final de cada encarnação que passamos, nós vamos avaliar como foram essas provações, mas é a nossa própria consciência que vai avaliar. Então, e depende, né? Depois a gente vai ver, poxa, eu tinha dois caminhos, né, para passar por aquela escolha que eu tinha feito. Eu fui por tal. Então, de repente, na próxima, né, eu vou colocar lá, ou às vezes repetir o gênero, mas tentar de formas diferentes, com caminhos diferentes, ser mais cauteloso na próxima encarnação, porque há muita probabilidade da gente cair, sim. A gente faz as nossas escolhas, mas a probabilidade é grande. Tanto que tem gente que nas suas escolhas pode escolher vir com muito dinheiro para determinadas escolhas, e a gente já ouviu dizer, né? Que às vezes quanto mais dinheiro, mais difícil é a prova, porque são muitas tentações. Então, a probabilidade realmente de cairmos é grande. Então, nem tudo é previsto. A gente escolhe o gênero, mas nem tudo nós podemos prever. Depois a gente vai avaliar, né? Como, por exemplo, quando às vezes a gente vê uma tragédia, né? Algum assassinato, fulano matou ciclano. Gente, ninguém reencarna com plano reencarnatório para matar outro. Nenhuma espiritualidade amiga iria aprovar isso. Deus não ia permitir também esse tipo de tirar a vida e principalmente tirar a vida do outro. Então, os grandes acontecimentos, né, essa evolução moral, ela vai acontecendo à medida que vamos passando pelas nossas escolhas. Mas os desvios depende do nosso livre-arbítrio. O que fazemos? Nos desviamos, né? Quando a rota estiver muito difícil, pesada, aí é a hora da gente se perguntar: será que eu desviei? Como é que eu volto agora? Agora é traçar um novo plano, voltar para a rota, voltar para o caminho, né? Podemos seguir isso. Sim. 260. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Resposta: é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto de bandido, é preciso que ele se encontre entre gente dessa espécie. É aquilo que o Gerson acabou de falar, né? É como se fosse uma escola mesmo. Ele repetiu de ano, né? E ele vai ter que cursar todas as matérias de novo. E ele vai cursar as matérias junto com os seus semelhantes. Se ele, na encarnação anterior, ele foi um bandido, ele poderá nascer nesse meio. Para quê? Para tentar resistir às provações que vieram, para tentar dominar o seu instinto mal, o seu instinto da bandidagem, né? Então, se ele nascesse numa família toda organizada, ele teria mais dificuldade para enfrentar essas provas. Então, ele vai nascer nesse meio, que é o meio dele, na verdade. Semelhante atrai semelhante. Então, ele veio desse meio na encarnação passada. Então, agora ele quis repetir, quis vir novamente nesse meio, não foi Deus que mandou, foi ele que escolheu, para superar, dominar esses instintos, né? E, e quando a gente está
preparando o nosso processo reencarnatório, lá do outro lado, parece a coisa ser mais fácil do que aqui na prática. Então, muitas vezes pedimos provas até bem superiores, é que nem a Meire estava colocando, bem superiores a que podemos aguentar, né? Então, vamos perder o braço, vamos perder. E até essa semana, um amigo meu estava colocando de uma pessoa que ficou tetraplégica, né? E ela trabalhava num banco. Então, nesse banco, ela mexia com armas, matou pessoas, né? Então, talvez tenha escolhido no seu processo essa tetraplegia, né? Onde ele está impedido com as mãos, os pés, né? De cometer qualquer ato delitoso. Então, o que eu coloco é isso. A pessoa nem sempre aguenta superar aquilo que ela escolheu. Então, por isso que os espíritos, né, nesse processo reencarnatório, eles aconselham, né? Vamos devagar, né? Não vamos tentar fazer tudo de uma vez só, porque não dá certo, né? Essa pergunta de Kardec aqui, ela é bem interessante, porque ele pega o gancho, né, das respostas anteriores aí. Porque aqui a espiritualidade explica que nós precisamos ser colocados diante, né, dessa situação de vida, digamos assim, devido à prova também que pediu, mas aqui, né, ó, como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Lembrando que todos nós estamos juntos por similaridades. Então, quando a gente vê que a gente está numa determinada sociedade, com um determinado povo, numa determinada família, embora às vezes as atitudes possam ser diferentes, mas lá no fundinho há semelhança, senão não estaria. Por que a gente está no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações? Né? Então tá certo que às vezes um tá um pouquinho mais elevado moralmente, o outro está caminhando, mas existe a similaridade aí. E aqui é interessante por quê? Porque faz a gente refletir. Por que o mal existe? Justamente para nos auxiliar. Ó, é necessário ser enviado ao meio em que possa sofrer a prova pedida. Pois bem, o semelhante atrai o semelhante. E para lutar contra o instinto do bandido, é preciso que ele se encontre nessa espécie. Então, por vezes, o espírito, quantas vezes a gente já não viu pessoas que vivem por vezes numa sociedade que é marginalizada, e aquela pessoa, ela se sobressai. Ela não vai por aquele mesmo caminho errado. E muito pelo contrário, além dela não ir, ela traz junto com eles os seus próximos, né? Vai mostrando ali o que é o certo, o que é o errado. E aquela pessoa, às vezes você fala assim, nossa, aquela pessoa tinha tudo para ter uma vida errônea. E olha só no que se formou aquela pessoa, né? Então, nós vimos aí que tudo isso é possível, sim. E às vezes essa vida, essa escolha de ver dentro dessa sociedade, dentro dessa família, acaba gerando o quê? Acaba gerando até uma missão para esse espírito. Acaba sendo ali um missionário nesse sentido, né? Se nós olharmos por esse ângulo. E acaba sendo realmente um trabalho ali redentor. Então, é interessante quando a gente olha, né? Por que que está ali? Quantas vezes a gente já não fez essa pergunta, né? Olha, por que que aquela pessoa nasceu ali, né? Hoje em dia a gente tem que mudar. Nossa, que bom que você está aí.
né? Que bom. Podemos seguir? Podemos 260A. Se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas? A resposta: e deveríamos lamentar isso? Uma pergunta. É o que acontece nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. É por isso que neles só existem bons espíritos. Fazei que o mesmo acontece bem logo em vossa terra. Muito lindo, né? Então, o que ele está colocando? É a nós, cabe a nós humanos, melhorarmos. O planeta está entrando no processo, né, de regeneração. Embora na regeneração ainda vai existir o mal, mas cabe a nós também na regeneração, a nós, a quem estiver lá, né, que possamos cada vez mais distinguir esse mal. Então, é uma pergunta maravilhosa, né? Então, podemos lamentar que ele não possa encontrar malfeitores para realizar suas provas? Claro que não. Ao contrário, devemos lutar muito para que cada vez mais pessoas, né, estejam no bem, mais pessoas entrem nesse mundo de regeneração que aí vai estar, né? E mesmo na regeneração, que possamos, quem estiver lá, melhorar mais ainda, né? Não tem mais o que falar, eu acho que está completo. Como você disse, essa pergunta realmente foi maravilhosa. Porque se não houvesse gente de má vida na Terra, o espírito não poderia encontrar nela o meio necessário a certas provas. A espiritualidade já fala, e é ruim isso? Não. A gente tem que festejar quando isso acontece, né? Porque esse é o objetivo. Esse é o objetivo, que não houvesse mais maus pensamentos, maus sentimentos, mais assim, aquelas má atitudes. Então, o objetivo é esse, porque o nosso mundo ele vai melhorando conforme os habitantes se melhoram. E é o rumo aí onde vamos chegar. E os espíritos já nessa época, eles já diziam, trabalhem, melhorem-se, né? Para permanecer no mundo de regeneração. Porque permanecendo no mundo de regeneração, nós vamos ajudar aí a humanidade. Então, é bem interessante aqui. E ele coloca que o mesmo aconteça bem logo em vossa terra, bem logo, né? Urgente. É que se não houvesse pessoas más, nós estaríamos em outro mundo, né? Então, conforme a gente vai para segunda ordem, chega na primeira ordem, o mundo é outro, né? Composto por espíritos reencarnados de mais alto gabarito, mais elevado, né? Onde as provas, as expiações, não é simplesmente provar as tentações, né? A arrogância, a abundância, enfim, todas essas provas. As provas são outras, que aí não necessariamente precisa do convívio com o mal e o bem, né? Entendi dessa forma também. Podemos encerrar, gente. Chegando aqui ao finalzinho. Então, vamos agradecer a toda a espiritualidade amiga que com certeza nos acompanharam aqui nos nossos estudos de hoje. E vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus e que fiquemos com Ele em nosso coração e em nossos lares. E que todos tenhamos uma excelente semana. E até o próximo estudo com fé em Deus, gente. Tchau, tchau.